God. Ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. So one day there came 3 men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for them. De modo que um dia ali vieram 3 homens, e eles estavam bem empoeirados e cansados, e Abraão compadeceu-se deles. He said, "Come by and sit down under the oak just for a little while." Ele disse: venham e sentem-se debaixo do carvalho só por um pouco. And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary men. By their talk, they were different. E enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo seu falar, eles eram diferentes. And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them. E Abraão foi e matou um vitelo, e o tinha temperado, e fez Sara fazer pão, e preparou-se para alimentá-los. Now remember, 2 of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself. Agora lembrem-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. And the one that was God had his back turned to the tent. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. And Sarah stayed in the tent. E Sara ficou na tenda. I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer, e toda vez que alguém visita. But she stayed in the tent. No doubt maybe washing the dishes or doing something. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. And this one who was God, he kept looking around towards Sodom, and he told him what he was going to do. E este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma. E ele lhes disse o que ele ia fazer. Then 2 angels went down in there to preach the gospel. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho. But one stayed in the back. That was the one that was God. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know, because he's going to be the heir of the world. E ele disse: eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord. Oh, nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. For the blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Pois bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secrets kept from it. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. All the Father has told me, I've told you, said Jesus. Tudo o que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. And they could not believe him. E eles não podiam crer nele. So in the days of Abraham, as he was referring to them, Desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles,
he said that as Abraham was talking to the angel, and his back was turned to the tent. Ele disse que assim como Abraão estava conversando com o anjo e as suas costas estavam viradas para a tenda, And he told Abraham he's going to visit him with the child, and Sarah in the tent laughed. e ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. E Sara na tenda riu. And he said, why did Sarah laugh? E ele disse: por que Sara riu? What was he showing? O que ele estava mostrando? Why did Sarah laugh? Por que Sara riu? It was just a few hours before destruction when that took place. Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isso aconteceu. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade. E aquele sinal foi realizado. And Jesus said, you do error to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers. E Jesus disse: vós errais para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa onde literalmente milhões eram crentes. He said, you do error, not knowing the scriptures, neither the power of God. Ele disse: vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. To a generation like that were well-trained men, that were scholars and raised. Bom dia a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia aos irmãos que nos acompanham pela internet. No nome do Senhor Jesus Cristo também. Deus possa vos abençoar. Dia chuvoso, gostoso, né? Uma manhã de domingo muito maravilhosa para nós. Gostaria de chamar o irmão José Maria, fazer uma oração aqui com a igreja. Entregar esse culto a Deus, né? Senhor Deus, te agradecemos por esse dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por esse grande dia que o Senhor nos deu, Pai. Pela saúde, Pai, pela família que o Senhor nos deu, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Te agradecemos desde já, Pai. E entregamos também, Senhor, este culto em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, unge o pregador em nossos ouvidos, Pai, em nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, entrego tudo em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Está conosco o irmão Marco e a irmã Marina também. Deus abençoe. São bem-vindos. E no número 7. Dó sustenido menor, né? A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te,
Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, cante. Riqueza o que for, do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Tem uma oração melhor que essa? Amém. E no número 118. Logo após as ofertas. Solte a voz. Para ser cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, ter dentro de si a pirâmide, e estas coisas são virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Aleluia. O sétimo mensageiro que veio pra revelar os mistérios de Deus, o anjo mandou cancelar o irmão Branel Elias, que veio pra nos corrigir.
Próximo hino, número 119. Ao passar o Jordão. Amém. Quando o Jordão passar nos dedos e entrarmos no céu, veremos lá uma areia da praia, os gloriosa vista será, tantos como Maria da praia, tantos como areia do mar, depois você dirá, todo salvo pois verá, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, nós veremos a terra prometida. Aleluia. Solte a voz. Tantos como areia da praia, depois sentirá todo salvo pois verá, sim, tantos como areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado a seus pés adorarmos. Aleluia. Tantos como areia da praia, depois você dirá, tantos salvos verá, tantos como areia da praia. Aleluia, mais um último hino. 166. Breve vem o grande dia. Amém, né? Amém. Breve vem o grande dia em que lutas ficarás, todos males e agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos semidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo. Solte a mão. Com a alma. Sempre após. Cante. Aleluia. E ouvir-se-á o canto dos semidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, glória a Deus. A te chegar, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos semidos do Senhor. Aleluia. Ali não haverá mais dor.
graça de Deus. Somente crer. Bom dia com Jesus. Bom dia aos irmãos que estão conectados conosco pela internet. Que o Senhor os alcance com as suas mãos poderosas. Creio que Ele tem já alcançado os irmãos. Os irmãos que estão aqui conosco, Deus abençoe. E nós ganhamos 1 hora a mais, né? Deu para descansar um pouco mais. Amém? Nós temos aqui pedidos de oração em favor do irmão Marcos e Marina, por motivo de enfermidade. Ao orarmos agora, nós vamos lembrar, né? Agradeço a Deus por mais um ano de vida, a irmã Luana, que completa dia 19. Completou, né? 19/2 agora passado. Deus abençoe a irmã Luana, é filha do irmão Luciano, né? Deus abençoe e que dê saúde a nossa irmã. Nós vamos então ganhar nosso tempo. Vamos fazer a leitura da palavra. Leitura que foi anunciada, Apocalipse. Graças a Deus pela chuva, né? Refrescando a terra. Chuva muito abençoada. Deus abençoe o irmão Marcos, sua esposa, a irmã Marina. Deus abençoe a irmã Marina, que são pai e mãe do irmão Tiago, né? Nosso diácono aqui da igreja. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua santa palavra. Oremos nesse instante. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta manhã, Senhor. Que o Senhor nos deu o privilégio de despertarmos, ó Deus, entre os viventes, Pai. Enquanto muitos nesta hora já partiu desta dimensão, mas o Senhor nos deu saúde. E aqui estamos em sua casa mais uma vez para aprendermos com a tua palavra. Jesus amado,
Eu sou indigno, Senhor, não sei como ensinar, mas o Senhor me ajuda a ensinar. O Senhor é o nosso professor nesta manhã. O Senhor ajudará, Pai, cada filho que veio aqui, Senhor Deus, ansioso por ouvir a Tua palavra. O Senhor dará a palavra para os Teus filhos. Meu Deus, os irmãos que estão conectados pela internet, que o Senhor os alcance nesta hora também, através de Tua palavra, Senhor. Meu Deus, se alguém entrou doente em nosso meio, se alguém entrou triste, abatido, fraco, desanimado, o Senhor é a força da nossa vida, é o ânimo, é a nossa coragem. Senhor Deus, o Senhor vem animar, encorajar, venha dar alegria para o triste, venha repreender toda a preocupação. Pai, que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra. Nenhum espírito mal faz frente ao Senhor agora, mas todo mal está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Voltem para suas fontes de origens, que é o abismo, e que os filhos do Senhor sejam abençoados. Oramos a favor do irmão Marcos, da irmã Marina. Deus, o Senhor sabe o motivo, enfermidade, mas o Senhor é cura, o Senhor é saúde, o Senhor é ânimo. Então o Senhor dá saúde para os teus filhos agora, dá muitos anos de vida para a irmã Luana, Senhor. Nós agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ela. No nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém, Deus vivo, amém. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por podermos desfrutar de mais esta manhã. O nosso assunto nesta manhã, aproveitando sendo escola dominical, nós vamos falar, eu não sei se, aproveitando o tempo, vai dar para nós falarmos com tranquilidade no assunto que nós temos aqui. Eu não sei se a câmera dá para pegar aqui. Pega bem aqui? Dá para pegar? Às vezes é um pouco difícil da câmera localizar ali, pegar, né? Nossa lousa ainda é pequena, nós vamos arrumar uma maior. Nós vamos arrumar uma lousa maior para poder, quando a gente precisar fazer algum desenho, ainda que todos nós desenhistas somos desenhistas amadores. Mas eu creio que tem gente bom de desenho por aí, né? Que está escondido por aí. Mas nós vamos usar esses círculos para nós estudarmos a mensagem. Esses círculos, o irmão Brana mesmo desenhou. E nós fizemos também para a gente poder ter uma ideia boa do assunto que nós vamos falar. Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, espírito e alma. Nós vamos falar nesses dois temas aí, muito interessante. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse assunto, eu tenho que começar com um parágrafo 76, para a gente entender a linguagem do profeta. Que se nós começarmos lá na frente, nós não vamos entender a linguagem que o profeta quis passar para nós. A linguagem que o profeta quis passar para nós nessa mensagem são a unidade. A unidade. Então, nós vamos chegar lá. É só ter um pouco de paciência e nós já vamos chegar ali já. No parágrafo 76, a mensagem é: e não sabeis. E não sabeis. Parágrafo 76. Eu vou começar com ela.
O irmão Branham diz assim: tratando-se da escola dominical, nós vamos bem devagar, a gente vai bem lento para a gente entender como Deus trabalha, como Deus trabalhou. Ele diz assim, 76, deixe-me profetizar-lhes algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura. Será pior, e pior, e pior. Estou lhe dizendo, será um montão de maníacos, e já quase o é agora. O profeta pregou essa mensagem 15 de agosto de 1965, depois dos selos. Depois dos selos, depois das eras. Ele diz, já é quase um montão de maníaco, quase agora. Pode imaginar um homem dirigindo com as luzes apagadas, ao lado errado da estrada? Um hippie. Um moço jovem que achava-se, ou que acabava-se de sair do secundário, matou a um grupo de gente, aquilo acabou com eles. E o seguinte veio atrás dele e fez o mesmo. Pode imaginar a um homem jovem que pensa algo desse mesmo e sai e se porta desta maneira? Pode imaginar a um jovem no florescimento da juventude, formosura, bem feita, formada, perfil, rosto, formoso, e o próprio fato de ser ela, a irmã Branham já está falando de moça, das moças, da mulher, e o próprio fato de ser ela muito bonita, nos mostra que estamos no fim dos tempos. Ela tem ido ao caráter mundano, coisas mundanas, e não a formosura da santidade. Doçura em sua alma. Doçura em sua alma. Então vamos, o profeta já começa a falar da alma. Ele começa já a falar da alma. Doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada que ver nelas, mas fala-lhes alguns minutos, elas são genuínas, algo que você não pode arrancar delas, vem? A formosura de fora é do diabo. A formosura de fora é do diabo. Corpo. A formosura de fora é do diabo. Irmão Branham fala que, por isso, uma mulher bonita é bonito. Uma mulher bonita, logicamente, ela é muito cobiçada. E o profeta chega a dizer que é aí que está o grande perigo da mulher bonita. Que a mulher bonita, ela é muito cobiçada. Ela é disputada por muitos moços, jovens, por homens. A mulher bonita é perigosa. Por isso o irmão Branham disse que uma mulher bonita tem que ter o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, é muito fácil dela cair. Porque hoje, se você pegar a primeira Miss Brasil, que foi lá em 1900 e não sei quanto, eu vi uma foto de uma vez, e colocar perto de qualquer jovem de hoje, a jovem mais feia, uma mulher mais feia que tem hoje, é mais bonita do que a Miss Universo, digo, que teve lá em 1900 e não sei quanto. O tanto do avanço que teve a população, a própria natureza vem se encarregando de fazer com que as mulheres e os homens nasçam mais bonitos. Mas principalmente as mulheres, porque o diabo trabalha muito mais com as mulheres. Por isso que o profeta sempre bateu muito com as mulheres.
São Paulo e chegou a ser chamado de implicante. Implicava muito com as mulheres. Mas não é que o diabo trabalha muito mais para derrubar uma mulher do que um homem. Pela beleza. O irmão Brana diz, ninguém cobiça a perna de um homem. Peluda, torta, feia, horrível. Ninguém cobiça. A não ser que tenha mulher que gosta de cobiçar a perna de homem. Eu não sei se existe isso, né? Pode até ser que exista, mas o profeta chegou a dizer. Quando o exército americano saíram todos de bermudas, de calções pelas ruas, ele falou que parecia um bando de maricas, com as pernas tortas, peludas, cabeludas, horrível, feias. Então, não cobiça-se a perna de homem peluda, feia, torta, mas da mulher já é diferente. Põe a mulher num short e sai na rua para ver. O Mombrano chega a dizer, toda a criação o macho é o mais bonito. Em toda a criação. Ele fala, você chega num galinheiro, olha lá, quem é o mais bonito? O galo. Você chega lá olha na África, qual é o mais bonito? O leão ou a leoa? O leão. Todos os animais. O macho sempre é mais bonito. Mas no ser humano é a mulher que é mais bonita. Então, vocês veem como o diabo trabalha, ele sabe como trabalhar. Mas vamos continuar aqui. A formosura de fora é do diabo, é do mundo. Vejam os filhos de Caim. Vejam os filhos de Caim como entraram nisso. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e as tomaram como esposas, e Deus nunca lhes perdoou. Vejam, quando essas mulheres israelitas com suas mãos cheias de calos e cabelos escorridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moabe e encontraram aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem armados, fantásticas, muita maquilagem em seus rostos, o que chama isto? E quando esses filhos de Deus viram essas mulheres belas, um falso profeta disse, venham, somos todos iguais. Se casaram com elas, e Deus nunca lhes perdoou, pereceram no deserto, cada um deles morreu ali. Vê? Agora esses filhos de Deus, irmãos, muita gente fazem tanta confusão com isso, com filhos de Deus e filhos dos homens. Mas o profeta nos esclarece e deixa bem claro para nós. Os filhos de Deus são os filhos de Adão, de Sete. E as filhas dos homens são as filhas de Caim. Então as filhas de Caim é que se arrumavam, não trabalhavam, não tinham mão cheia de calo. Tinha os cabelos, os filhos de Sete tinham os cabelos escorridos, porque eram trabalhadeiras. Mas as filhas de Caim, elas eram belas, cabelos armados. E quando os filhos dos homens viram, eles deixaram as filhas de Deus e correram para casar com aquelas. Por isso que o profeta diz, nunca vá na beleza, mas vá sempre ver o caráter. Caráter que é o importante. Beleza tem derrubado tanta gente. Beleza tem derrubado tantos moços e moças, porque o profeta diz, às vezes vai na beleza e esquece de olhar o caráter. Às vezes um moço feio até, mas tem um caráter de homem. Enquanto que um moço bonito, belo, não tem caráter. Não tem sequer um pingo de homem nele. Mas vamos aqui em frente. Agora vejam o que acontece. Eu sei que isso é duro, é simplesmente como se o profeta dando a descrição do que ele estava falando. Agora vejam o que acontece. Eu sei que isso é duro. É simplesmente como se um doutor lhe desse um remédio e você recusasse a tomá-lo.
não seria culpado o doutor se você morresse. Se o doutor lhe dá um remédio e você não toma o remédio e morre, o doutor está inocentado. Ele está inocentado. Preste atenção nisso. A caixa do remédio tem 30 comprimidos. O doutor lhe passa o remédio para você, 30 comprimidos, de 8 em 8 horas. Você toma o primeiro, de 8, você toma o primeiro, marca tal hora. Toma certinho o segundo. O terceiro você já relaxa. Já não toma de 8 horas. O quarto, você vai tomando tudo fora de horário. Quando você tomar 20 comprimidos, falta 10. Você diz assim, já estou bom. Você já se sente melhor. Logicamente, o remédio começa a fazer o efeito. Já estou bom. Não preciso tomar mais o remédio. Você abandona aqueles 10 comprimidos e você morre. Você não pode culpar o médico se você morrer. Porque você foi um desobediente. Foi negligente. Porque muitas vezes a cura completa está no último comprimido da cartela. Muitas vezes a cura, o selo da cura, está no último comprimido da cartela. E você deixou de tomar 10 comprimidos, você interrompeu o tratamento. O médico não tem culpa nenhuma se isso lhe acontecer. Então veja, o profeta falando, ele não seria culpado. Isso é como que na medicina. Há pessoas que dizem que eu sou um aborrecedor de mulheres. Vê você? Você simplesmente observe a maneira como se portam as mulheres. E eu lhe mostrarei onde está a igreja. A igreja, bem entendido, as igrejas, o sistema denominacional. Quer ver o estado que se encontra as denominações? É o estado que estão as mulheres andando na rua. Porque a igreja, a mulher é o tipo da igreja. Veja. A moral das mulheres é uma laodiceia no mundo, fisicamente. É uma laodiceia. Por isso esses dias eu falei aqui, acho que foi aqui que eu falei, preguei, ou foi Rio Claro, não lembro. Hoje o mais difícil que nós estamos enfrentando é o espírito laodiceiano. É vencer esse espírito laodiceiano. É uma laodiceia no mundo fisicamente, nus, miseráveis, cegos e não sábios. As pessoas, as mulheres do mundo e a igreja estão no mesmo estado. Vejam o natural tipificar diretamente o espiritual em cada ocasião. Parágrafo 86. Agora vejam, eu atualmente parece que estive lançando um remédio na boca aberta de uma mulher. E logo tive a minha mão sobre sua boca. E ela volta a cuspir cada vez que seria se um doutor fizesse isso a um paciente. Logo o paciente, se o paciente morresse por recusar o remédio, à beira do juízo, quando todas essas coisas, como cortar o cabelo, por shorts, eu estou somente construindo a hora, estou apenas construindo. A hora está se aproximando, quando vão ver algo suceder. Quando vai suceder algo, e todo esse fundamento aqui, nada mais é do que estar colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. Vê? Ora, tenho criticado as mulheres. Isso tem simplesmente sido colocado aqui em cima
para que algo lhes acerte a cabeça com isso. Vem? Mesmo tratando de dizer-lhes qual é o bem. Eu tenho minha mão assim embaixo, perto da boca, cospem fora. Então, quem pode culpar o doutor? Quem pode culpar o profeta de não ter ensinado a verdade? Eu estava falando com a igreja ontem, em Rio Claro. O irmão Brana, quando pregou a mensagem O Sinal, na escola dominical, depois ele pregou o desespero à noite. O irmão Brana, quando foi na próxima semana, aí ele entrou mesmo em desespero. Porque ele não viu mudança em muita gente na igreja. Ele pensou que pregaria o sinal e pregaria desespero e haveria mudança em muita gente. Mas ele viu que muita gente não mudou. Foi como se fizesse furo na água e se jogasse a água nas costas de pato. Assim como veja, deixa eu voltar um pouco. Gospem por entre os seus dedos, lançam mais e sacodem as cabeças, retiram-se e voltam. Não façam isto, sem dúvida. Você volta e eles tornam a se esvaziar outra vez. Então, quem é o culpado? Não é o doutor, não é o remédio, é a atitude da pessoa. Isto é exatamente. Não é, o culpado não é o profeta, o culpado não é mensagem, o culpado não é Deus, o culpado somos nós, que não obedecemos corretamente como se tem que obedecer. Não tomamos o remédio de acordo como tem que se tomar. Assim como vejo os meus anos se deslizarem, meus ombros se inclinarem, vem. São 33 anos de serviço, só tem um pesar, e isso é não ter 133 anos disto, pois esta será a última oportunidade que eu terei, enquanto aqui mortal, pregar o evangelho, que Deus me ajude a estar de pé, tão verdadeiro, verdadeiro como pode ser a palavra, dizer assim como ele o disse, vem, como causou a mulher metodista, como poderia fazê-lo entender? Aqui está ela mesma da era de Laodiceia. Vocês me permitem, irmãos, eu tirar o paletó? O calor está muito forte para mim. O calor está forte demais, eu não tenho que tirar o paletó. Estou tentando ficar com ele, mas não dá. Agora veja. Tomemos a mulher pentecostal. Tomemos a mulher pentecostal. Ela não põe short, maquilagem, ou corta o cabelo. Porém, ela se põe a observar a mulher metodista. Diz, olha esta mulher, faz isto e aquilo, aquilo outro. Diz que a mulher não use short, porém ela diz, ela com o cabelo curto, quanto mais alto você está em Deus, a coisa mais se vê pecaminosa. Quanto mais você sobe, irmãos, na esfera espiritual, quanto mais você se santifica em Deus, mais você consegue enxergar as coisas erradas. Quanto mais baixo você está na esfera espiritual, menos você consegue enxergar as coisas erradas. Porque aí você está muito baixo de nível e você não consegue discernir, você passa por alto. Mas quanto mais alto você está em Deus, mais fácil você consegue detectar as coisas erradas. Você olha
você logo vê. Você logo sente que aquilo não está correto. Então vamos aqui, estamos chegando já aí, para nós entrarmos nesse assunto. Então, às vezes, então, às vezes, em oração, você se põe a imaginar, quando o Espírito Santo levanta a gente a uma esfera, então a coisa toda parece um caos. Então, quando você volta a descer, parece que você é, para as pessoas, você é um palhaço. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa. Toda mulher cristã que tem o Espírito Santo, quando ela põe uma roupa indecente, que não agrada o Espírito Santo, e ela tem o Espírito Santo, e ela chega diante do espelho e olha, o Espírito Santo já disse para ela: não saia com esta roupa. Não precisa nem o marido falar para ela tirar aquela roupa. O próprio Espírito Santo diz para ela: esta roupa não é decente para você sair na rua. Ela vai lá, ela tira aquela roupa e ela põe uma roupa decente. Não precisa nem o marido brigar com ela, discutir com ela, mas o Espírito Santo, e ela está no nível do Espírito Santo estar nela. Ela vê-se no espelho e o Espírito Santo diz: não é decente você sair com essa roupa. Ela vai lá, tira aquela roupa e coloca uma roupa decente. E o irmão Branham diz na mensagem: o Deus desta era maligna. O profeta fala assim: e se ela não tira aquela roupa, o marido que tem um pouco de homem nele, ele chega e diz: você vai tirar esta roupa e colocar uma roupa decente. Não, eu não vou tirar, eu não tiro. Você vai tirar. Porque eu sou seu cabeça e eu mando em você. Com essa roupa você não sai. Não, eu não tiro. O profeta diz: você tem o direito de tirar aquela roupa dela, fazer ela colocar uma roupa decente e queimar aquela roupa. Mas o problema é que hoje, o irmão Branham diz, os homens estão perdendo a autoridade. A autoridade que Deus deu para ele. É como um elefante amarrado num pau no circo. Um elefante amarrado num pau no circo, todo mundo faz o que quer em volta dele. Mas se ele soubesse a força que ele tem, diz o profeta, ele arrancaria aquele pau, aquele palanque, ele derrubaria todo aquele circo e mataria todas aquelas pessoas. Mas ele perde o senso do poder que ele tem, da força que ele tem. Eu falei ontem com a igreja em Rio Claro, é a mesma coisa do João Corvo. O João Corvo estava livre, não tinha mais nada nos pés. Já tinham soltado as cordas dos pés dele, desamarrado ele, mas ele ainda se sentia amarrado. E os corvos passavam lá em cima, os seus amigos, e chamavam: vamos, João Corvo, vamos para o sul, vamos lá no milharal, vamos procurar comida, arroz, vamos procurar. E ele gritava lá de baixo: não posso, estou amarrado. Ele sentia as cordas nos pés como se tivesse ainda amarrado. O homem tem perdido, irmãos, esse senso de autoridade que ele tem que exercer sobre a mulher. Não com violência. Não com violência. Mas autoridade de homem, chefe da casa, de cabeça. É assim, assim, assim. Vida cristã é desse jeito. Vida cristã tem que ser vivida dessa maneira. Você tem que se portar desse jeito como uma dama.
E ele também tem que se portar como um cavalheiro, não é? Esse que tem que ser, irmãos. Mas o que tem que ver, como diz o profeta, é que muitas vezes as rédeas têm caído. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Deus encha-nos com teu Espírito Santo, para podermos enxergar essas coisas. Agora vamos aqui. O profeta estava construindo a base para ele entrar. Então vamos entrar agora. Então a gente se torna como um palhaço, que a gente não é nada mais que um sarcástico, um imbecil. Você é um imbecil. Por que não posso usar esse tipo de roupa? Por que não posso pôr isso? Um imbecil, porque você está assim como um velho mentecapto, e todo tempo repreendendo as pessoas. Porém, se a gente sobe a essa esfera alguma vez, quando a gente pode estar na presença de Deus, não através da emoção, porém através do verdadeiro levantamento do Espírito Santo, a coisa inteira está escrita e cabode. A glória do Senhor tem se separado de toda a equipe denominacional. Isto é verdade. Não há nenhuma delas que esteja correta. Bom, aí então o profeta disse assim: agora deixe-me desenhar-lhes um círculo pequeno. Desenhou um círculo pequeno. Se tivesse um quadro, quero que observem bem. Vou fazer um círculo assim. Agora, vou fazer outro círculo dentro desse círculo, desse outro. E são 2. Então vou fazer outro círculo dentro desse. São 3. Por isso que eu pedi para o irmão Diego que fizesse, porque o meu começou a ficar muito oval. Ele ficou um pouco mais arredondado. 3 círculos, um dentro do outro. 3 círculos. Agora, esse é você. Esse é você, é eu. Esse é Deus. Deus numa trindade é um. Deus numa trindade. Deus é numa trindade. Deus não é trindade, é numa trindade. Observem. Deus numa trindade é um. E sem uma trindade não é Ele. Por isso Deus é perfeito em 3. Pai. Vou pegar o outro aqui. Opa. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é perfeito nesses 3. Esses 3, irmãos, ele não é separados. Esses 3 não é separados. Eles são junto. Ele não é distintos, pessoas distintas. Eles são unidos, são uma unidade. É uma unidade. É uma unidade simples. Não é uma unidade composta. A diferença da unidade simples e a unidade composta é que a unidade simples é isso aqui, ó, junto. É um corpo só. E a unidade composta, eu vou explicar para vocês. A palavra diz assim: quando o homem casa, ele e a sua esposa se tornam um. É uma unidade composta. O irmão Diego casou com a irmã Keila
e eles se tornaram um, mas foi uma unidade composta. Compôs-se um, mas de duas pessoas distintas. Este aqui é uma unidade simples. É um corpo só. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 ofícios. É o mesmo. A única diferença, a gente vai chegar lá. É a mesma coisa eu gosto de usar 2 exemplos. Eu gosto de usar o gelo como um tipo, e gosto, como o pastor Euclides Paro, usar o sabão. Quem já fez sabão aqui? O Luciano já fez sabão? Uma Cristiane? Já fez sabão, uma Cristiane? O que vai no sabão? O que mais? E água. Soda, óleo e água. Aí faz o sabão, um pedaço de sabão. Não fica um pedaço, não fica uma coisa só? Mas usou 3. Você olha num pedaço de sabão, tem 3 coisas ali: óleo, soda e água. Você olha numa pedra de gelo. Naquela pedra de gelo tem líquido, que é a água, sólido, que é uma pedra, e gasoso, que a água evapora também. Então, é o tipo da unidade simples. O homem, eu tenho que seguir para depois nós chegarmos ali. Então vamos continuar aqui. Agora eu vou usar esse microfone aqui porque eu preciso dele. Então veja, Deus, sem uma trindade, não é Ele. Deus não pode ser manifestado de nenhuma outra maneira. Tampouco você pode ser manifestado sem ser a pessoa trina que você é. Tampouco você pode ser manifestado sem ser a pessoa trina que você é. Esse é corpo, espírito e alma. Você olha no irmão Donizete, nós estamos vendo só o corpo, que é o véu. O profeta chama isso de véu. Mas dentro desse corpo, desse véu, está o espírito, e lá dentro do coração está a alma. O irmão Brana disse que dentro do coração, os médicos encontraram uma pequena molécula na mensagem A Unidade de um Deus numa única igreja. O irmão Brana disse que lá dentro daquela pequena molécula, daquele pequeno espaçozinho no coração humano, não existe nenhuma molécula, não existe nada. É um cantinho dentro do coração humano. E o profeta diz que os médicos chegaram à conclusão de que ali é que mora a alma. Por isso, irmãos, vocês podem marcar isso que eu vou dizer para vocês. Vocês podem pontuar isso que eu vou falar. Toda pessoa que armazena raiva no coração, que armazena ódio, e isso eu li num folheto, num livrinho que eu peguei num consultório médico, de um cardiologista. Toda pessoa que armazena raiva, armazena ódio, não consegue se livrar de ódio, e fica guardando ódio e rancor no coração, são pessoas tendentes a ter doenças cardíacas. Porque dentro do coração, ele consegue armazenar isso. É um lugarzinho também que tem no coração, que nós temos que cuidar, porque a alma está ali, dentro do coração. Então, toda pessoa, irmãos, que consegue perdoar, toda pessoa que consegue, irmãos, esquecer, que consegue
se livrar com o Espírito Santo, porque no coração humano, irmão, só pode assentar uma pessoa. É um trono, diz o irmão Brana. E nesse trono só pode assentar uma pessoa, ou é Deus ou é o diabo. Se Deus estiver assentado nesse trono, o diabo não está ali. Mas se o diabo estiver ali, Deus não está ali. Então só uma pessoa pode ocupar, dois não podem ocupar o trono, um trono só. Toda pessoa que consegue, irmãos, Deus está ali, Deus dá graça. Porque Deus tem gente que diz, Deus é amor. Deus é amor. Nós temos que entender uma coisa, não é que Deus é amor. Deus é o amor. Ele é o amor. E o amor é a arma mais poderosa que existe no mundo. Então, toda pessoa que consegue, irmãos, ter um coração limpo, consegue pela graça de Deus, pela ajuda do Senhor, por misericórdia, limpar o coração, ele tem muita probabilidade de ter, irmãos, uma saúde muito mais perfeita. Ele tem probabilidade de não sofrer infarto, de não sofrer paradas cardíacas. Porque o coração dele bombeia sangue tranquilamente. Mas vamos aqui, eu tenho que continuar mais um pouco aqui. Então, esse homem trino, dentro desse corpo está o espírito e a alma. Se um deles não está completo, vem, se vocês não tivessem alma, não seriam nada. Se não tivessem espírito, não seriam nada. Se não tivessem corpo, seriam um espírito, não um corpo. Assim Deus é completo na tríplice unidade de um ser. Não na unidade tríplice de seres. Se tem algum denominacional nos vendo pela internet, aqui está o remédio, a receita. Não a unidade tríplice de seres, mas uma unidade tríplice de um ser. Vem? Mas sim um ser numa tríplice unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não, são um verdadeiro Deus manifestado. Vem? Então, nós vamos entender, irmãos, que por isso que o profeta fala aqui, que um homem, se ele não tivesse corpo, se ele não tivesse alma, não seria nada. Se ele não tivesse corpo, se não tivesse espírito, não seria também nada. E se não tivesse corpo, seriam um espírito. Porque, na verdade, Deus criou dois homens. Mas Deus tinha... Vocês querem ver? Vamos aqui com a Bíblia. Vamos ver um negócio aqui na Bíblia. Só para a gente firmar mais isso aqui. Gênesis capítulo 1. O versículo 26. Vocês querem ver? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando vocês encontram, eu tomo uma aguinha aqui. Olha aqui o que diz a palavra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os denominacionais enroscam nisso aqui, e façamos. Aí então eles querem separar Deus de Jesus. Mas sabe por que Deus disse façamos? Porque Jesus já estava com Deus. O Filho já estava no seio do Pai. Vocês querem ver uma coisa? Aqui não tem nenhum... Nós temos a irmã Sara que vai casar. Posso falar, né, irmã Sara? A irmã Sara vai se casar. Futuramente, a irmã Sara vai ter filhos. Não sei se é 1, 2, 3, 4, 5, depende. Depende da vontade, né? Ela vai ter filhos. Mas vocês sabiam que o filho da irmã Sara e do irmão Danilo já está nos lombos do irmão Danilo? O filho dele já está nos lombos dele. Porque vai ser gerado por ele. Então o filho já está no lombo dele. Ele pode dizer assim, quando ele casar, e eles estiverem, Mansara estiverem para se engravidar, ele pode dizer assim, filho, vamos passear comigo. Vamos pescar comigo, filho? Ou filha? Vamos dar uma pescada? Vamos dar uma passeada? Porque está nos lombos dele. Vocês estão entendendo? Jesus já estava nos lombos de Deus, já estava com Deus, estava lá, já estava no seio, no pensamento. Por isso ele disse, façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora eu pergunto uma coisa, o que Deus é? Espírito. Então Deus fez primeiro o homem espírito. E olha aqui, irmãos, preste atenção. E esse homem espírito era para dominar os peixes do mar, as aves do céu, o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Já o homem espírito foi dado para ele esse poder. O homem espírito. E o Mombrana diz na mensagem a crueldade do pecado e a pena que custou para afastá-lo de nossas vidas. Ele diz, se tivesse ficado o homem espírito, só o homem espírito, não tinha acontecido nada. Porque o homem espírito não briga com outro espírito. Espírito não briga com outro espírito. Se tivesse ficado o homem espírito, tinha sido uma maravilha. Todo homem espírito. Mas só que daí não tinha corpo. Ficar todo espírito vagando. Mas Deus tinha que fazer um corpo, porque Deus é completo em 3. Não podia ficar só o espírito. Como assim também Deus tinha que criar um filho, um corpo, para habitar nesse corpo? Para morar nesse corpo. E ser manifestado ao mundo. Para que o mundo pudesse ver Jesus Cristo. E ali estava o Pai. Por isso Filipe disse, mostra-nos o Pai, mestre, e isso nos basta. Jesus disse, Filipe, estou há tanto tempo convosco e você ainda não me vê. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Então, a alma de Jesus Cristo, a alma do Filho é o Espírito Santo. E a alma do homem é o que nós temos dentro de nós. Cada um tem uma alma. Então vocês olhem bem, irmãos. Quando Deus então fez esse homem espírito, ele tinha que criar um homem carne. Então vamos aqui. Aí então é que há tanta confusão denominacional, eles não conseguem entender. Mas nós entendemos porque temos um profeta que veio e nos esclareceu tudo para nós. Agora vamos em frente. Agora já estamos no capítulo 2. Já estamos na formação do Jardim do Éden. Já Deus criou, fez tudo, formou o Jardim do Éden.
Então vamos agora no versículo 7. Veja, do capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele já tinha feito um homem espírito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E ele pegou aquele espírito, aquele homem espírito, e soprou no nariz o fôlego da vida. Soprou a alma ali dentro daquele homem que ele fez da terra, aquele boneco que ele formou da terra. Soprou o fôlego da vida, a alma, e ele foi feito alma vivente. Então aí Deus criou o corpo, o segundo homem, o homem de carne. Por isso que o homem de carne tem tanto problema. Por isso que o homem de carne é tão problemático. Porque ele foi formado de terra. Foi feito de terra. Por isso que você vai, irmãos, olha aqui, eu já tive a oportunidade de observar exumação de cadáver. Eu já vi exumação de cadáver. Cadáver que estava lá há mais de 30 anos sepultado. Quando tirou, irmãos, eu fiquei abismado. Só tinha terra e osso. O corpo formou terra, porque o túmulo era todo cimentado. Era cimentado o túmulo. Não tinha como jogar terra ali dentro. Só tinha os ossos e terra. E eu perguntei para o coveiro, mas o que é isso? Ele disse, isso aqui é do corpo. Mas formou terra. Virou terra, pó. Porque veio da terra. Foi formado de terra, de barro. Por isso que o homem é tão problemático, o homem terreno. Briga, discute. Tem a natureza forte, razão. É por causa disso. É porque ele puxa para as coisas da terra. Nós vamos chegar mais um pouquinho aqui, quer ver? Vamos aqui para o 107, parágrafo. Então Deus criou esse corpo, colocou esse espírito e soprou essa alma vivente dentro daquele corpo. O homem passou a ser assim também, corpo, espírito e alma, sendo perfeito como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Parágrafo 107. Agora, esse homem por fora é de carne. Isso é o que vemos, o que olhamos. E tem 5 entradas ao corpo. Qualquer menino de primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo: visão, olfato, paladar, tato e audição. Sem isso não pode um tocar o corpo. Sem isso não pode um tocar o corpo. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Veja-o, prove-o, sinta-o. Agora, esse é o mal de fora. Por isso, irmãos, os olhos é maravilhoso. Quem tem vista boa, enxerga bem, é a coisa mais maravilhosa. Você já imaginou uma pessoa cega? Escuro, tudo escuridão. Mas por outro lado, você já imaginou quanto mal os olhos têm? Quantos males existem nos olhos? O ouvido, como é bom ter o ouvido bom. Hein? Você já imaginou uma pessoa surda? Terrível. Mas quantos males os ouvidos ouvem? Você já imaginou uma pessoa muda? Como é terrível uma pessoa muda? Mas também quantas coisas mal a boca fala. Por isso eu digo, irmãos, muitas vezes um cego, um mudo e um surdo, ele é um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Porque o mudo não tem como falar nada. Não vai ofender ninguém, não vai responder, não vai falar grosseiramente. O surdo
Pode estar fazendo um barulho que for perto dele, tocando o que for perto dele, não está nem ligando. E o cego pode passar o que for na frente dele, não está nem vendo. Como diz o provérbio, não estou nem vendo. Não estou nem vendo. Mas Deus nos deu todas essas maravilhas para nós, irmãos, para o homem ver as maravilhas, contemplar as maravilhas, ouvir os pássaros cantar, ouvir as melodias de Deus, mas o homem tem corrompido todos esses sentidos. E esse é o mal de fora, diz o profeta. Agora, dentro deste está um espírito. Presta atenção. Dentro desse, esse de fora é esse que eu já falei. Audição, o olfato, paladar, o tato, visão. Agora, dentro desse está um espírito. Que você se converte quando você nasce aqui. E o sopro de vida é dado a ele. É dado a ele. O irmão Brana diz, você já observou que toda criança que nasce, o médico ou a parteira, ele dá os tapinhas nas nádegas dele, nas nádegazinhas dela, tem que chorar. O irmão Brana diz, quando ele chora, ele toma esse espírito. Essa alma entra nele. Por isso ele chora. Se ele não chorar, ele morre. Está morto. Por isso que eles batem. Para sentir a dorzinha ali, já para... Aí já pronto, entrou a alma e o espírito naquele corpinho ali. Tá vivo. Pronto, pode entregar para a mãe que está vivo. Mas se não chorar, irmãos, o sopro de vida não entra nele. Porque quando ele está dentro do ventre da mãe, ele está se alimentando só do que a mãe come. Mas ele ainda não é um ser vivente para fora, nessa dimensão. Então, esse espírito é de natureza mundana. Porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Por isso, todo menino nasce falando mentira, todo menino faz coisa errada. Se perguntar aqui, não tem um aqui que não deu uma pedrada num passarinho? Não tem um aqui que não fez uma arte quando era menino? Não tem um aqui que não contou uma mentirinha para a mãe e para o pai para matar a aula um dia? Porque já nasce com esse espírito de mentira. Entendeu? Agora entendem? Porque todo menino que nasce no mundo é nascido no pecado, formado em iniquidade. Vem ao mundo falando mentiras, e é a verdade. Assim, é essa pessoa ali dentro, é um pecador ao principiar. Agora, tem 5 entradas, e essas 5 entradas, eu não sei se posso dizê-las corretamente. Agora, primeiro eu sei que é pensamento, dentro. Dentro também, no espírito, tem 5 entradas. Nós temos 5 entradas também dentro desse espírito. Esse espírito tem 5 virtudes também. Primeiro é pensamento, consciência, amor, eleição, arrazoamento, e as 5 entradas ao espírito. Você não pode pensar com o seu corpo, tem que pensar com o espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com o espírito, tem que raciocinar. Não pode você raciocinar com o seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente, cheira e ouve. Razão é o que a gente pode fazer em sua mente. Se você está dormindo,
está sem sentido. Seu corpo está ali morto. Porém, seu espírito, todavia, pode raciocinar, ou os 5 sentidos que controlam a este homem por dentro. Por isso que quando você fala muita coisa num assunto no dia, à noite, às vezes você sonha com aquilo. Durante o dia, às vezes você fala muito de uma coisa, conversa muito sobre uma coisa, aí de noite você sonha. E você diz, eu sonhei essa noite com tal coisa, o que será que é? Aí você começa a lembrar, pensar, você vai lembrar que você falou muito naquilo durante o dia. Porque o seu corpo dormiu, mas o seu espírito não dormiu. O seu espírito ficou pensando, ele ficou raciocinando. Entenderam? Agora veja, os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora, ao último homem que é a alma. Espírito, corpo, espírito. O corpo é esse que funciona com os 5 sentidos de fora. O espírito que tem as 5 entradas dele. Mas agora tem a alma lá dentro, que é o último estado do homem. É o último estado do homem. Entenderam? É a alma. Há um só sentido. Agora, o último homem que é a alma, há um só sentido que controla isso. E isso é o livre agente moral. Livre arbítrio. Escolher ou rejeitar. É aqui que se faz a escolha ou a rejeição. É a alma. A alma que escolhe ou rejeita. É o último estado do homem. A alma. Ela é o livre agente moral, diz o profeta. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, não esqueçam isto, e verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? As pessoas podem viver nesse Espírito, e dançarem no Espírito, elas gritam no Espírito, presta atenção, esse parágrafo aqui, irmãos, ele é tremendo, olha só, hein? Presta atenção, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, absolutamente podem ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre esse Espírito. E ainda estar perdido e tão possuído pelo diabo como pode estar com esse espírito. Por quê? Porque não deixam a alma. A alma, ela vem até o espírito. O espírito aceita. O corpo aceita. O espírito aceita. Mas quando chega para vir a alma, que é o principal, a alma rejeita. E a alma não aceita. Então, ele pode aceitar no corpo, vir até o espírito. Esse espírito pode ser ungido. Por isso que você vê gente lá na denominação, irmãos, falar em língua estranha. Você nunca deve condenar, não. Porque falar em língua estranha não é batismo com o Espírito Santo. Falar em língua estranha é dom. Dom é dado até para rebelde. Então você nunca murmure, nunca fale nada contra. Porque o irmão Brando diz que pode ser o Espírito Santo mesmo. E você pode cometer uma blasfêmia. Mas você pode ver, eles vão com a Bíblia embaixo do braço, vão na igreja. Você passa em frente a essas denominações, tem muito, olha, vocês vê lá, irmãos, milhares lá dentro. Porque o corpo, eles aceitaram com o corpo, e o espírito deles estão ungidos. O espírito deles estão ungidos. Mas a alma deles, irmãos, rejeita a obediência à palavra.
A alma deles rejeita a obediência à palavra. É aquilo que o profeta falou, e você chega e diz, irmã, está errado a irmã colocar uma calça comprida. Ela diz assim, você não tem nada com isso, é minha vida. Deus quer o coração. Deus quer o coração. Como se Deus fosse um açougueiro. Mas São Paulo falou, e santifique-vos tudo, corpo, espírito e alma. Então Deus não quer só o coração, não. Deus quer o corpo, quer o espírito e quer a alma também. Então, eles são ungidos no espírito, mas a alma deles rejeita, irmãos, a obediência da palavra. Rejeitam obedecer a Bíblia. Mas vão à igreja. Dançam no espírito. Falam em língua estranha. Vê? Mas estão perdidos. Perdidos. Por quê? Porque a alma deles rejeitaram. Vê? Estou terminando aqui. Olhem, esta é a razão que não podiam dizer a esta mulher que pôr short é incorreto. Não lhe podem dizer que cortar o cabelo é incorreto. Bem, que tem o cabelo a ver com isso? Bem, para Sansão teve que ver. Todo aquele que tirar ou acrescentar uma palavra tem que ter um ultimato em algum lugar. Vem? Agora, o profeta diz, o que é um ultimato? Um ultimato é uma última palavra. Um ultimato é uma última palavra. E o cristão genuíno e verdadeiro, irmãos, a última palavra dele é obedecer. É a sua alma aceita a verdade. A sua alma aceita obedecer a palavra. Então eu quero encerrar aqui com isso. Preste atenção. Deus é perfeito nos três: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho de Deus, o homem é perfeito. Digo, o homem, ele é perfeito em três: corpo, espírito e alma. Qualquer um aí na rua, ele é perfeito com os três. Ele tem um corpo, espírito e alma. Agora, os filhos de Deus, irmãos, os filhos de Deus, eles têm que ter esses três aqui em harmonia. Como Deus trabalhou sempre em harmonia. Sempre. Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalharam em harmonia. Por isso que nós vemos que o Senhor Jesus falou assim, ó, eu não faço nada se o Pai não me autorizar. Quando ele chegou ali, era o corpo, obediência do corpo ao Espírito. Quando ele chegou naquele tanque de Betesda, quantos doentes que tinham ali na beira daquele tanque? Quantos aleijados tinham ali? Ele tinha poder de curar todos aqueles, mas ele curou só um. E ele disse, eu não faço nada que o Pai não mande eu fazer. Era obediência do corpo, Filho, Jesus, do homem Jesus, ao Pai Espírito. Depois que ele subiu, desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E agora está entre nós, está conosco. Agora sim é a mesma coisa. Os filhos de Deus também têm que ter harmonia entre o corpo, o espírito e a alma. Agora presta atenção nisso que nós vamos encerrar com isso. A alma foi que Deus soprou no homem a alma vivente. O irmão Bruno diz, esta alma, a alma do eleito, da noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é predestinada. Ela é elegida desde antes da fundação do mundo. A minha alma, eu creio, foi elegida por Deus desde antes da fundação do mundo. A sua também. Nós estávamos no pensamento de Deus. Deus pensou, essa alma eu vou colocar naquele corpo que vai se chamar Marcos. E essa alma eu predestinei, eu elegi. Você sabe o que é eleger, irmão? Eleição é uma coisa que você elege para o resto da vida. É igual casamento.
Casamento, quando você elege a esposa, você a elege para o resto da vida. Quando você elege o seu marido, você a elege, você a escolhe. Você é como um prefeito eleito, foi eleito pelo povo, a maioria. Foi eleito, elegido, você elege. É uma escolha, você elegeu, escolheu. Deus nos elegeu. Dentre tantos milhões de almas, Deus escolheu as nossas almas para serem seus filhos, sua noiva e estar com Ele. Agora, o que acontece muitas vezes? Esta alma, o Mambrano diz, ela, todo alimento, irmãos, espiritual, todo alimento, por exemplo, tudo que nós estamos ouvindo nesta manhã, da Bíblia, da mensagem, sabe quem que está se alimentando? A alma. A alma é que está se alimentando. Por isso, se a sua alma escolheu, não rejeitou obedecer, não rejeitou a obediência, ela está se alimentando da palavra. Agora, se essa alma já está rejeitando a obediência, está rejeitando obedecer, ela não está se alimentando. Aí vai embora para casa e diz, hoje estava na igreja, mas não senti nada. Não sei, eu não senti força, estou fraco. Porque a sua alma está rejeitando. Mas quando ela está aceitando o alimento, ela está se fortalecendo. Agora, o que acontece? A alma é ela que clama pela comida de Deus. A alma é ela que clama pelo alimento do céu, pela palavra. Então, às vezes você está em casa, seu corpo não está querendo vir para a igreja. Esse corpo é preguiçoso. Esse corpo é preguiçoso. Esse corpo, ele arruma qualquer desculpinha para perder um culto. Uma nuvenzinha do outro lado, o corpo já olha e fala, vai dar uma tempestade. Eu acho que é melhor nós ficar em casa hoje. Acho que é melhor nós ficar aqui, nós deita no sofá, nós vai ver um programinha de televisão, nós vai ver alguma coisa aí. Acho que é melhor nós ficar em casa. Aí a alma grita para o espírito. Fala para o corpo e da igreja. Eu preciso de alimentar. Eu preciso de ouvir a palavra. Eu não posso ficar sem ouvir Deus. E o Espírito então fala para o corpo, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Não vai ficar no sofá não. Não vai ficar na cama não. Não vai encostar não. Você está cansado? Às vezes você vem para a igreja, irmão, às vezes você vem para a igreja com esse corpo aqui que está cheio de doença, cheio de problema, cheio de dores, cheio de tanta pressão. E ele não quer, ele começa a querer encostar. Você vem para a igreja se arrastando. Assenta nas cadeiras aí, assenta no banco, no seu lugar. E o seu corpo, a sua boca, não tem coragem muitas vezes de falar um glória a Deus. De tão cansado de problemas, de dificuldades, de tanta coisa que lhe aconteceu. Tristeza, angústia. O corpo está carregado de coisas terríveis. E não está coragem de falar um glória a Deus. Mas a palavra começa a vir, a palavra começa a ser pregada, a mensagem começa a ser anunciada, e a alma lá dentro diz, glória a Deus, aleluia. A alma diz glória a Deus, porque ela está alimentando da palavra. E ela diz para o corpo, diz para o espírito, fala para o corpo que vamos à igreja. E o Espírito fala, vamos corpo. Ele vem para a igreja. Agora o difícil é quando, irmãos, a alma, o corpo começa a encostar.
E a alma grita: Espírito, fala para o corpo para nós ir. Aí o espírito também já está fraco. O espírito também já está querendo encostar. Aí o espírito não ouve a voz da alma. E a alma começa a gritar: Espírito, fala para o corpo que nós precisamos ir na igreja. Fala para o corpo que eu preciso comer a palavra. Fala para o corpo que eu preciso me alimentar da palavra. E o espírito já não está dando mais ouvido para a alma. A frieza começa a tomar conta. Já parou de ler mensagem. Parou de ler a Bíblia. Parou de orar, está orando pouco. Está lendo pouco a mensagem. Está ficando mais no computador do que ler Bíblia. Está ficando mais em outros afazeres do que ler mensagem. Está se ocupando mais com outras coisas. E o espírito também. O corpo já está fraco. O corpo esfriou, está frio. E o espírito também já começou a esfriar. Aí a alma grita para o espírito: Espírito, fala para o corpo que eu preciso ir na igreja. Fala que eu tenho que ouvir Deus. O espírito não ouve. O espírito já não ouve mais. O espírito então não fala nada para o corpo. E a alma vai ficando sozinha. A alma vai ficando sozinha. Vai ficando sozinha, vai ficando sozinha. Chega um ponto, irmãos, que o espírito não ouve mais a voz da alma. E não fala mais para o corpo. E a pessoa acaba se enfraquecendo e até parando de congregar. Mas uma coisa é certa: se é um eleito e a sua alma foi predestinada por Deus, ele voltará. Deus tratará com ele de alguma maneira. Porque Deus não perde nenhum dos seus. Deus não perde nenhum daqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele pode ir lá para o mundo, ele pode ir para o buraco, ele pode se aprofundar na caverna mais funda que existir, ele pode ir lá para a mata mais densa que for, mas a mão de Deus o buscará. Aleluia! Porque sua alma nunca estará satisfeita em ficar no mundo. Sua alma nunca, jamais sua alma se contentará em ficar. Ela continuará gritando, ela continuará gritando: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Aleluia! Até que esse espírito vai ter que ouvir a voz da alma. Porque é a mesma coisa, irmãos. Por exemplo, o irmão Marcos está comigo ali fora. De repente, ele está conversando com um irmão ali. Eu chamo ele: ô irmão Marcos. Ele dá uma olhada para mim e continua conversando. Aí eles andam mais uns 5 metros. Eu digo: ô irmão Marcos. Ele dá uma olhada para mim e continua. Tem um outro irmão mais uns 20 metros para frente. Ele vai lá conversar com outro irmão. Ô irmão Marcos. Ele dá outra olhada para mim, mas não volta. Aí tem um outro irmão que está mais 50 metros. Ele vai lá conversar com outro irmão. Assim também, vai indo, até que chega uma hora que eu posso gritar: ô irmão Marcos, ô irmão Marcos. Ele não vai ouvir mais a minha voz. Assim também é quando essa alma, irmãos, o espírito e o corpo não ouvem mais a voz da alma. Vai distanciando, até que chega um ponto que não ouve mais. Mas se ele é filho de Deus, ele é eleito, ele é predestinado, Deus tratará com ele. A alma nunca cessará de gritar. E esse espírito uma hora vai ter que ouvir. E esse corpo vai voltar. Nem que ele volte machucado, cheio de galos na cabeça, cicatrizes, cicatrizados, se arrastando de joelhos muitas vezes na cama de um hospital, seja onde for, ele voltará e ele ouvirá a voz da sua alma. Fiquemos de pé, vamos orar. Oh, grande Deus, grande Pai Celestial, Senhor, aqui estão os teus filhos,
que tem ouvido a voz da alma, meu Deus, e tem estado em sua casa e dado, Senhor Deus, e deixado a alma se alimentar da palavra. Senhor, que a tua palavra continue nos alimentando, meu Deus, e que jamais o nosso corpo, Deus, venha querer não ouvir o Espírito e o Espírito não ouvir a alma, mas que a alma fale, grite, e o Espírito e o corpo ouçam a voz da alma. Guarde os teus filhos, Senhor. Leve os teus filhos debaixo de tua mão de misericórdia. Deus bendito, eu creio que curas foram ministradas nesta manhã. Deus fez milagres nesta manhã. Deus operou grandes coisas aqui em nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos guardados debaixo de tua mão de misericórdia. E que o Senhor, Pai, nos dê uma semana abençoada, guardando os teus filhos de todo perigo e de todo mal. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos. Amém, Deus vivo. Amém, amém. Aos irmãos que estavam conectados conosco pela internet, Deus os continue abençoando. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoem o outro, vão com Deus. Até quinta-feira, Senhor permitindo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Solitário no caminho, caminhando ia eu pela rua deste mundo. Eu não conhecia Deus, solidão em minha vida me deixava triste assim. Mas um dia encontrei com Jesus, meu grande rei. Hoje ele vive em mim. Solidão não precisa mais voltar. Cristo entrou em minha vida, ocupou seu lugar. Solidão pra me chegar de tristeza. Minha vida é uma beleza. Hoje tudo é alegria, tudo é felicidade, uma vida transformada, pra mim é prosperidade. Solidão pra nunca mais.